Olá, e vamos iniciar nossa aula número 4 de pintura digital. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com a arte do retrato. Inicialmente nós vamos fazer uma regra dos terços, pois isso ajuda a nós realizarmos uma composição mais equilibrada. O retrato que nós vamos realizar vai ser feita numa técnica de recortes, ou seja, esse retrato que nós vamos realizar, ele vai ser bastante quadriculado. Qual que é o intuito dessa técnica? É de tentar pensar a figura de uma maneira mais poligonal. Ela seria, obviamente, ela pode ser uma ilustração isolada, ela pode ser nesse estilo, mas ela também serve para o estudo, para um desenho mais acadêmico. Você simplifica a forma para você ter uma ideia melhor de contrastes, de tridimensionalidade, e aí com esse estudo você pode aprofundar o seu desenho e fazer um desenho mais realista ou um desenho mais renderizado, mais arredondado, com mais efeitos de massa. Então, nesse caso, nós vamos pegar um pincel quadriculado e nós vamos pintar uma grande massa de esboço. É um esboço que é um pouco diferente do que estamos acostumados. É um esboço feito por massa e não um esboço feito por linha, tá? Esse esboço ele geralmente é utilizado para pintura, nem tanto para desenho, tá? Ou para desenhos que vão ter algum tipo de esfumaçado. Então reparem que eu faço uma mancha bastante grande e com a ferramenta poligonal Lasso Tool eu vou fazendo os recortes, como se fosse uma tesoura, né? Estou aqui utilizando um pincel texturizado porque eu quero fazer alguns degradês. Reparem agora que eu faço uma nova camada e agora eu vou começar a pintar o personagem, né, com tons de cinza. Por que eu faço essas tonalidades de cinza? Porque é muito mais fácil pintar com branco, preto e cinza do que você já aplicar um sem número de cores. Além disso, os softwares de pintura geralmente têm mesclagem de camadas. Então, quando nós realizamos esse tipo de trabalho, eu posso simplesmente colocar uma camada acima e deixar no modo multiplicação, saturação, overlay. Vai depender do tipo de mesclagem que você quer e essas tonalidades de cinza elas vão sobrepor o desenho. Então, reparem que eu vou trabalhando a figura e vou trabalhando as tonalidades de cinza, já pensando no preenchimento. Veja que eu não estou fazendo traço de desenho, e sim preenchimentos. Também é interessante notar que o desenho em si, ou seja, o rosto, eu não vou desenhar um nariz ou vou desenhar olhos e bocas. Eu não vou fazer como um desenho tradicional. Eu vou fazer por base de manchas. E aí, nesse caso, qual que é a recomendação? Eu estou desenhando, né, esse retrato com base numa referência fotográfica. Então, para esse tipo de desenho, que a gente vai fazer como se fosse um desenho mais manchado, uma sugestão é você cerrar um pouco os olhos. Quando você cerra os olhos, você consegue, com isso, fazer com que você enxergue mais manchas e menos detalhes. Essas manchas é o que você vai tentar desenhar, é o que você vai tentar retratar. E aos poucos, com as renderizações, você vai criando detalhes. Naturalmente, isso é uma técnica de pintura muito específica, né? É um tipo de pintura que é mais para as manchas, né? Se for fazer algum tipo de desenho mais acadêmico ou estilizado, você vai usar uma técnica diferente. Mas é essa que é a graça do desenho, né? O desenho ele é interessante porque ele permite diversas formas de construir um mesmo trabalho. Reparem que eu vou criando aqui massas, né, com as quais eu vou dialogando e fazendo assim um brilho e contraste. Reparem que o cabelo ele ficou praticamente uma moldura para o rosto. E nós não temos olhos ou nariz, nós temos sombreamentos.
nesse caso. E isso se deve ao fato que eu estou cerrando os olhos, olhando a referência e tentando fazer as manchas e naturalmente vai se criando uma forma. Essas manchas, elas vão sendo identificadas como olhos, nariz, boca, devido à técnica da Gestalt, que nós vamos observar de maneira sintética o rosto, né? Então, por exemplo, o que seria, né, essa Gestalt? Um exemplo é a palavra coração. Né? Se você escrever a palavra coração sem o tio e a cedilha, você vai ler coração. Você não vai ler coracão, por exemplo. E nós lemos coração porque nós observamos e lemos essa palavra pelo sintetismo. O mesmo acontece no desenho. Então essas manchas a gente, por eliminação, identifica como olhos, nariz e boca. Tá? Então reparem que a gente vai fazendo essas manchas e trabalhando a modulação. Uma sugestão que pega todo o curso de pintura é o de você trabalhar com opacidades. Tá? Então pegue o pincel, você vai usando conta-gotas e você vai trabalhando opacidades diferentes para você poder fazer as gradações do trabalho. Procure, nesse primeiro momento, não fazer um trabalho tão acabado assim, com muitos detalhes. Esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui, ele é essencial para você poder trabalhar mais o brilho e contraste. Então, menos informação, mais separação de elementos. Vai ficar mais fácil para você trabalhar dessa forma, ok? Então, vamos aqui fazendo a nossa primeira parte, né? Essa ilustração, né? Esse rosto, esse estudo, né? E vamos aplicando os cinzas, né? Procure não ter receio de trabalhar esses cinzas, né? Afinal de contas, você pode trabalhar na esfera digital, pode refazer, apagar. Então, procure não ter receio em relação aos pesos. O que a gente recomenda é que você evite o 100% de preto, porque depois, quando você vai usar a cor, não vai fazer a transparência, né? Então, você pode fazer uma gradação entre 10% de cinza e chegar até 80, 85. Essas gradações vão ajudar você a fazer um trabalho com transparência quando for aplicar as cores. Reparem que esse tipo de exercício ajuda demais a já estabelecer os pesos para a cor. Que fique bem claro, essa técnica ela não é mais fácil ou mais difícil. Se você tem conhecimento, você pode aplicar as cores diretamente. Mas diversos pintores trabalham com essa técnica, inclusive na pintura manual. Muitos artistas começam com camadas de tons de cinza e depois vão aplicando as cores e os fundos. Então essa técnica ela não é só aplicada à pintura digital, ela é aplicada também à pintura a óleo e outras técnicas, como por exemplo a pintura a guache. Né? Então, uma sugestão de ensino complementar a este tutorial, que vocês procurem na internet ou procurem cursos de pintura manual. Isso vai ajudar a vocês terem uma experimentação maior, escolher pincéis mais interessantes dentro do seu software e vai fazer com que você ouse um pouco mais. Veja, pessoal, que a gente vai trabalhando o personagem, ele já vai criando a sua forma. Agora, um cuidado que vocês precisam ter é que o trabalho ele pode ficar com muitas manchas e não ficar devidamente renderizado. Então, o tempo todo vocês vão ter que utilizar uma ferramenta chamada Polygonal Lasso Tool. Essa ferramenta, a Polygonal Lasso Tool, ela vai ajudar a tirar, por exemplo, as manchas. Né? Obviamente, nós queremos que fique com uma cara de pintura. Obviamente, nós queremos que fique com algumas manchas, mas que não fique um excesso dessas manchas. E o Polygonal Lasso Tool, usado de maneira estratégica, vai ajudar a deixar a imagem mais vetorizada, mais renderizada. Tá?
Se fosse na pintura manual, teríamos que fazer essa renderização com pincéis e com camadas grossas de tinta. Veja, pessoal, que a gente já vai chegando na finalização do trabalho. Obviamente, você pode fazer diversas revisões, né? Ver as proporções, ver se o desenho está de acordo antes de você entrar na questão da pintura. Essa, inclusive, é a recomendação. A pintura propriamente dita deve ser o último processo e não, por exemplo, um processo de acerto, né, do rosto, do cabelo, de alguma coisa do gênero. E isso você tem que acertar no desenho, nas tonalidades de cinza. Tá? Importante dizer também que a regra dos terços fica numa camada, os desenhos ficam em outra, a pintura fica em outra. E uma sugestão: faça uma camada apenas para detalhes, como por exemplo as pinceladas em branco, as pinceladas mais detalhadas. Você pode colocar na camada detalhes porque existe um ajuste fino, então você vai ver se esse branco fica bom, se não fica. Então uma camada extra é sempre bem-vinda nesse caso. Procure sempre revisar o trabalho. Uma sugestão, não fiz nesse vídeo, né? Mas uma sugestão é você inverter a figura. Quando você inverte a figura, você vê falhas que o seu cérebro não captou na outra posição. Isso ajuda na questão da simetria e também nos acertos de traço. Você pode fazer isso, vai ajudar bastante. É só você inverter a figura. Não fizemos nesse trabalho porque ele já é um vídeo relativamente longo, então não cabia aqui fazer uma revisão, tá? Mas fica essa sugestão para vocês. Então reparem que agora o que é que eu vou fazendo, né? Eu vou tirando aquelas pontas duplas em algumas informações bem precisas, né? Então, por exemplo, sobrancelha, o septo, o lábio, eu vou deixando eles mais nítidos, né? E aí, qual que é a sugestão? Você faz a seleção poligonal pela parte de fora, né? Pela parte negativa do desenho, né? Com opacidade baixa, você vai dando pequenas pinceladas para não ficar também tão marcado assim. Não é um trabalho tão simples, né? Esse. Porque você quer renderizar, mas ao mesmo tempo tem que ficar relativamente natural, né? Então reparem, por exemplo, nesse trabalho aqui que nós vamos fazer. Você vê que eu corto um pouco mais, eu aumento essa área do nariz, né? Mas também vamos ter que trabalhar melhor essa parte, por exemplo, aqui dos lábios. Então a gente vai saltar um pouco mais essa área, vai colocar um pouquinho mais de branco e deixar essa área mais renderizada. Automaticamente o lábio também fica mais saltado. Então procure observar, tirar essas linhas duplas, tá? Ou pelo menos amenizar, para que ele fique com uma cara mais tridimensional, mais tridimensional e também com uma característica mais nítida. Isso ajuda também ao desenho ter mais resolução, tá? Esse trabalho de revisão é muito pessoal, né? Tem gente que gosta de um resultado mais manchado, então vai depender muito do que você quer para o seu trabalho. Aqui é uma sugestão, né? Uma outra coisa também, a gente não recomenda que vocês utilizem filtros nesse momento. O filtro, ele vai trazer um elemento artificial para a sua pintura. A pintura por si só, a pintura digital, ela já tem os seus limites em relação a uma pintura analógica, né? Já tem a própria natureza de suporte. Então evitem de usar filtros, porque às vezes um filtro pode acabar com todo um trabalho manual que você teve, né? E é muito interessante quando você conquista alguns espaços dentro da pintura. É muito bacana quando você consegue realizar os efeitos pelas pinceladas que você foi adotando. É muito mais interessante do que o filtro, tá? Obviamente, se o seu trabalho é calcado em filtros,
Aí já é uma outra proposta, mas para esse vídeo, recomendamos que vocês façam apenas as pinceladas. Não tenha pressa nesse trabalho dos tons de cinza. Não tenha pressa. Porque depois, quando você for trabalhar as cores, vocês vão ver que é um trabalho bastante rápido. Se vocês errarem demais nos trabalhos de cinza e mesmo assim, eu vou passar para a etapa da colorização, depois vocês vão ter que fazer retrabalhos. Então, gaste o tempo que for nesse trabalho de tons de cinza. Uma coisa também muito importante é vocês se aterem ao estilo de ilustração que vocês querem. Então, por exemplo, como eu quero um estilo quadriculado, esse tipo de trabalho, né, com esse pincel, que também ele é quadrado, vai ajudar demais. A escolha do pincel para esses processos, ele é essencial. Então, procure pesquisar qual pincel é interessante para o seu trabalho, que pincel é legal para o seu software e não saia fazendo com o primeiro pincel que aparecer. No nosso caso, nós utilizamos um pincel do Krita, que ele é quadrado. Ele tem um jeito de ser um pincel pensado para pastel seco, para giz, tá? Mas existe no Krita centenas de outros pincéis, inclusive vocês podem fazer o seu próprio pincel ou baixar. Bom, pessoal, chegamos aí já a uma condição, né, de ilustração, que eu acho que já está satisfatório. Então agora nós vamos aplicar a cor. Minha sugestão é que quando vocês acabarem esse processo do cinza, vocês salvem, tá? Salva e aí começa uma nova etapa. Nesse caso, nós vamos fazer a pintura como se fosse uma pintura tradicional em tela, né? Então a gente vai fazer o fundo vermelho, tá? Essa pintura ela vai ter cores complementares, né? Então o personagem ele será frio, enquanto o fundo será quente, tá? Então nós vamos utilizar o vermelho e o personagem ele será verde. Então serão duas cores que dentro do sistema CMYK, ou seja, sistema cian, magenta, amarelo e preto, são duas cores secundárias, porém complementares. O vermelho e verde são complementares no círculo cromático, tá? O verde, uma cor fria, o vermelho, uma cor quente. Então vamos pintando e vamos fazendo aqui uma espécie de degradê. Como que a gente faz o degradê na pintura, né? Você usa uma cor média, então a gente usou esse vermelho médio, peguei uma cor mais escura do vermelho e com os conta-gotas e opacidade moderada, nós vamos pintando, fazendo com que o pincel vá criando subcamadas. Essas subcamadas cromáticas vai gerando um degradê. E aí, obviamente, vai depender muito do nível de degradê que você quer, que você deseja. Como é um trabalho muito manchado, né, que eu tenho como objetivo, eu vou fazer um degradê moderado, como vocês podem ver. Mas façam dessa forma, vocês vão clicando nos conta-gotas, baixando a opacidade, que vocês vão fazendo com que as tintas entrem uma nas outras e vai criando um efeito de degradê bastante interessante. Reparem aí que a gente vai criando uma unidade nesse fundo, né? Então o fundo tem vermelhos, tem um vermelho mais escuro, tem um pouco de laranja, né? Esse fundo a gente dá o nome de um fundo com cores análogas, né? A cor principal, o tom da cor principal é o vermelho, mas como nós vamos criando algumas manchas, esses vermelhos eles vão se tornando cores análogas uma com as outras, né? Veja que como o pincel estava com um pouco de opacidade, a gente consegue ver a camada de baixo. Agora eu vou utilizar azuis, já buscando um pouco do roxo, né, para deixar essa estrutura fria, né? Essa que é a ideia. E depois a gente vai aplicando os verdes, mas inicialmente
eu vou brincar um pouco com umas tonalidades frias para ter um contraste bem delimitado em relação à pintura. Observem aí que a gente já vai fazendo, e como eu sei que eu posso trabalhar opacidades, né? Eu não estou me preocupando em deixar a figura de baixo muito visível. Depois eu trabalho isso baixando opacidades, colocando em outra camada. Aí depois eu vou fazendo o trabalho que precisa ser feito, mas nesse primeiro momento eu preferi fazer dessa forma, tá? Aqui eu já vou trabalhando também o fundo, né? Deixando que fique já com uma característica boa para o trabalho do personagem, né? E agora eu vou aplicando os verdes. Vocês repararam? Pela mesclagem ele ficou um pouco rocheado, então eu vou usar isso ao meu favor, fazendo uma sombra para o personagem. Ele é um roxo que também é frio, e o roxo ele vai dialogar com esse verde, né? Então eu utilizo ao meu favor. Foi um roxo involuntário, mas que achei interessante aí para a composição, tá? O que é muito importante num trabalho é que a pintura, a escolha das cores, ela tenha coerência. Às vezes a gente não usa as cores que gostamos. Muitas vezes nós acabamos por utilizar as cores que dentro de um espectro cromático vai funcionar. Então reparem que muitas pessoas não gostam, né, de utilizar o verde, ainda mais dentro de um personagem. Mas o verde ele vai funcionar dependendo da composição, dependendo do fundo que ele vai estar inserido. Por isso que é muito importante que a gente experimente, que a gente não fique restrito à cor de pele, né? Aquele raciocínio da árvore, né? A árvore é marrom, as folhas são verdes. Não, a gente tem que brincar, nós temos que procurar outras alternativas de cores, porque aí sim a gente vai conseguir ter uma pintura ou um raciocínio cromático maduro. Então, pessoal, vejam que aí aos poucos, né, eu vou utilizando alguns matizes de amarelo e com a ferramenta Lasso Tool eu vou criando volumes, né? Vou criando 3D, vou criando luzes no rosto do personagem. Veja que o lado mais claro, né, do personagem ele já está mais saltado, né? Ele está mais tridimensional. Como que a gente faz isso, né? É através dessa seleção aí do Lasso Tool, a gente pega alguns pontos chaves do rosto, né? E vai aplicando essa cor um pouquinho mais clara. Agora, cuidado, não use uma cor, um spot de cor tão claro assim, né? Então você baixa a opacidade e você dá pinceladas bastante leves. Isso vai ajudar a dar um efeito bem legal para o seu trabalho, tá? Nesse caso, a minha sugestão, né, é que você tente trabalhar sempre a questão do 3D no seu trabalho, né? Que você procure, de repente, ver massas, né? Você vê, de repente, objetos tridimensionais, um rosto em 3D que você possa girar, que você possa manipular. Isso ajuda muito a ter uma noção de luz e sombra. Olha só, pessoal, então estou mostrando para vocês aí algumas possibilidades, né, de luz, de sombra. Aí no caso, a minha sugestão é que vocês façam essas luzes, né, numa camada à parte, ou seja, numa camada chamada detalhes. Eu acho que isso fica interessante, porque aí, se você não gostar de um ou outro detalhe, você pode apagar. Eu não recomendo que vocês façam na camada da pintura, tá bom? Olha só, pessoal, esse trabalho ele é muito pessoal, né? Tem pessoas que não gostam desse tipo de acabamento, já tem outros que gostam de um acabamento mais arredondado ou ainda sem muitas manchas. Então aqui peço que vocês encarem como uma sugestão. Esse passo a passo, ele independe do estilo, né? Se você quiser pintar uma figura
em mangá vai funcionar também. Se você quiser fazer uma ilustração extremamente realista, esse passo a passo também funciona. Não confundir traço, né, estilos, com o não conseguir alguma técnica, tá? Então tomem sempre cuidado com isso. Essa técnica aqui, ela vai funcionar independente do estilo que você adotar. Bom, pessoal, a gente já está chegando na parte final do nosso trabalho, né? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Novamente, pessoal, essa série de 5 encontros é uma série introdutória na área de pintura digital. Essas aulas, elas são utilizadas nas graduações de artes visuais e de curso de comunicação de mídias digitais na Universidade Federal da Paraíba. E é uma pequena amostra do que nós apresentamos no ensino de graduações. Se caso você gostou do conteúdo, eu peço que você compartilhe. Se você gostou desse vídeo, assista aos outros vídeos e se inscreva no canal. Além de aulas de pintura, nós temos aulas nas mais variadas áreas da ilustração e de design gráfico, além também de aulas teóricas que nós utilizamos no programa de pós-graduação em artes visuais, uma parceria da Universidade Federal da Paraíba com a Universidade Federal de Pernambuco. Bom, pessoal, estamos chegando agora aqui na fase que a gente vai fazer alguns acabamentos e nesse caso aqui, qual que é a sugestão? Usar algumas cores que são mais puras e que vão dar um pequeno destaque. Então, por exemplo, usar alguns toques de laranja e alguns toques de azuis. Por que que nós fazemos isso, né? Porque a gente quer que a imagem tenha alguns toques de luzes do fundo. Então a gente usa um pouquinho de laranja em algumas áreas para dar um pouco de tridimensionalidade, ressaltar essa tridimensionalidade. A mesma coisa é utilizar os azuis, um azul mais claro para poder reforçar alguns spots de luz. Isso é usado de uma maneira muito pontual, bem pouquinho. Escolha com parcimônia isso para que não vire uma outra pintura, né? O espectador ele tem que enxergar que isso é um vermelho e que é um verde, né? Então esses toques é só para chamar a atenção, tá bom? Obviamente você pode escolher a cor que você quiser. Se você quiser fazer toda a composição em análogas, você faz. Se você quiser fazer a composição em cores quentes, cores frias, você escolhe. Mas o mais importante é que você dê uma chance ao conhecimento, à experimentação. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a aula 5, que aí nós fechamos o nosso ciclo de aulas de pintura digital. Desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.